Mas quando a escuridão cai sobre a cidade, uma casa aparece misteriosamente em um local vazio. É uma casa velha e assustadora, com janelas escuras que parecem olhos vazios e uma porta aberta como se estivesse convidando alguém para entrar. Ninguém sabe quem construiu essa casa nem por que ela aparece apenas à noite. Um jovem fotógrafo chamado Thomas decide investigar esse fenômeno depois de ter ouvido várias histórias sobre a casa misteriosa. Ele passa a frequentar o local onde a casa costuma aparecer, levando sua câmera e uma lanterna para registrar tudo o que acontece por lá. Uma noite, quando finalmente avista a casa surgindo no meio do nada, Thomas se aproxima dela com cuidado e entra no interior escuro. Lá dentro, ele encontra vários quartos vazios e uma escada que leva para baixo até um porão sombrio. No porão há uma porta fechada e trancada. Thomas tenta abri-la, mas não consegue. Então, ele decide voltar outra noite com ferramentas para arrombar a fechadura. Na terceira noite em que retorna à casa, Thomas finalmente consegue abrir a porta do porão e descobre um quarto secreto onde estão guardados vários objetos antigos e uma caixa de madeira com um diário dentro. O diário pertence a uma mulher chamada Sarah, que morava naquela casa há mais de 100 anos. À medida que lê o diário, Thomas descobre que Sarah era louca e tinha poder psíquico sobre a construção. Ela havia matado seu marido e sua filha dentro daquela casa e depois os enterrara no quintal. Depois disso, ela passou a usar seus poderes para fazer com que a casa aparecesse apenas à noite, como uma forma de escondê-la dos vizinhos e das autoridades. Thomas fica horrorizado com o que lê no diário e decide sair dali o mais rápido possível. Mas quando ele volta ao primeiro andar da casa, percebe que está trancado lá dentro. Ele tenta abrir as janelas e a porta, mas nada funciona. Então ele ouve um barulho estranho vindo do porão. É Sarah, que agora é um espírito maligno, voltando para se vingar de quem invadiu seu território. Thomas Tristo escape Trogt Windows Butchtei Wonch Open Eiter Because Sarah Adlocked tem from incide before leaving this world. Thomas tem ears a noter noise coming from upstairs, footsteps walking around in any of the bedrooms. Ik knows touch somebody else is waiting and starts to feel real scared, no because ik knows which must be Sarasus bandan daughter. Wo ad come back as ghosts to after being buried alive biteir moter altosi e arzago. Thomas ides being da dur will listening to the footsteps coming closer and closer until finally they stop right in front of him. Then suddenly the door opens and there stands Sarah herself with her eyes glowing head like embers. She smiles at Thomas and sighs, "Welcome home, there. You're going to stay here forever now." Thomas screams but it's too late. Sarah grabs him by his throat and starts shocking in Willy logging loudly. As struggles desperately against her grip, Thomas sees something moving behind Sarah. It's her husband and daughter approaching slowly, headed to join their motor in tormenting. And so, Thomas diz at the ends of those evil ghosts who will keep haunting that cursed house forever. Palavras 10.002. A casa que aparece apenas à noite. Thomas sempre havia sido fascinado pelo misterioso e pelo desconhecido. Desde criança, ele adorava ouvir histórias de fantasmas e assombrações e passou a maior parte de sua vida adulta investigando esses fenômenos estranhos. Foi por isso que, quando ouviu falar da casa que aparecia apenas à noite, não teve dúvidas em querer conhecê-la pessoalmente. A história dizia que essa casa velha e assustadora surgia misteriosamente em um local vazio na cidade, sempre depois do pôr do sol. Ninguém sabia quem havia construído aquela habitação sinistra nem porque ela aparecia apenas durante a noite. Muitos acreditavam que era habitada por algum espírito maligno ou pelo fantasma de alguém que havia morado lá outrora. Thomas começou a frequentar o local onde a casa costumava aparecer, levando consigo sua câmera e uma lanterna para registrar tudo o que acontecesse por lá. Após várias noites de espera, finalmente avistou a construção surgindo no meio do nada, como se brotasse do próprio chão.
A casa tinha janelas escuras que pareciam olhos vazios e uma porta aberta como se estivesse convidando alguém para entrar. Com cautela, Thomas aproximou-se da casa e entrou no interior escuro. Lá dentro encontrou vários quartos vazios e uma escada que levava para baixo até um porão sombrio. No porão havia uma porta fechada e trancada. Thomas tentou abri-la, mas não conseguiu. Então ele decidiu voltar outra noite com ferramentas para arrombar a fechadura. Na terceira noite em que retornou à casa, Thomas finalmente conseguiu abrir a porta do porão e descobriu um quarto secreto onde estavam guardados vários objetos antigos e uma caixa de madeira com um diário dentro. O diário pertencia a uma mulher chamada Sarah, que morava naquela casa há mais de 100 anos. À medida que lia o diário, Thomas descobria que Sarah era louca e tinha poder psíquico sobre a construção. Ela havia matado seu marido e sua filha dentro daquela casa e depois os enterrara no quintal. Depois disso, ela passou a usar seus poderes para fazer com que a casa aparecesse apenas à noite, como uma forma de escondê-la dos vizinhos e das autoridades. Thomas ficou horrorizado com o que lia no diário e decidiu sair dali o mais rápido possível. Mas quando ele voltou ao primeiro andar da casa, percebeu que estava trancado lá dentro. Ele tentou abrir as janelas e a porta, mas nada funcionava. Então ele ouviu um barulho estranho vindo do porão. Era Sarah, que agora era um espírito maligno, voltando para se vingar de quem invadiu seu território. Thomas tried to escape trough windows but they won't open eiter because Sarah adlocked tem from inside before leaving this world. Thomas tem ears a noter noise coming from upstairs, footsteps walking around in one of the bedrooms. Ik knows touch somebody else is there waiting and starts to feel real scared, no because ik knows which must be Sarassus banden daughter. Woad come back as ghosts to after being buried alive biteir moter altosi e arzago. Thomas ides being da dur will listening to the footsteps coming closer and closer until finally they stop right in front of him. Then suddenly the door opens and there stands Sarah herself with her eyes glowing head like embers. She smiles at Thomas and sighs, "Welcome home, there. You're going to stay here forever now." Thomas screams but it's too late. Sarah grabs him by his throat and starts shocking in Willy logging loudly. As struggles desperately against her grip, Thomas sees something moving behind Sarah. It's her husband and daughter approaching slowly, head to join teir moter in tormenting him. And so, Thomas diz at the ends of those evil ghosts who will keep haunting that cursed house forever. Thomas sempre havia sido fascinado pelo misterioso e pelo desconhecido. Desde criança, ele adorava ouvir histórias de fantasmas e assombrações e passou a maior parte de sua vida adulta investigando esses fenômenos estranhos. Foi por isso que, quando ouviu falar da casa que aparecia apenas à noite, não teve dúvidas em querer conhecê-la pessoalmente. A história dizia que essa casa velha e assustadora surgia misteriosamente em um local vazio na cidade, sempre depois do pôr do sol. Ninguém sabia quem havia construído aquela habitação sinistra nem porque ela aparecia apenas durante a noite. Muitos acreditavam que era habitada por algum espírito maligno ou pelo fantasma de alguém que havia morado lá outrora. Thomas começou a frequentar o local onde a casa costumava aparecer, levando consigo sua câmera e uma lanterna para registrar tudo o que acontecesse por lá. Após várias noites de espera, finalmente avistou a construção surgindo no meio do nada, como se brotasse do próprio chão. A casa tinha janelas escuras que pareciam olhos vazios e uma porta aberta, como se estivesse convidando alguém para entrar. Com cautela, Thomas aproximou-se da casa e entrou no interior escuro. Lá dentro encontrou vários quartos vazios e uma escada que levava para baixo até um porão sombrio. No porão havia uma porta fechada e trancada. Thomas tentou abri-la, mas não conseguiu. Então ele decidiu voltar outra noite com ferramentas para arrombar a fechadura. Na terceira noite em que retornou à casa, Thomas finalmente conseguiu abrir a porta do porão e descobriu um quarto secreto onde estavam guardados vários objetos antigos e uma caixa de madeira com um diário dentro. O diário pertencia a uma mulher chamada Sarah,
que morava naquela casa há mais de 100 anos. À medida que lia o diário, Thomas descobria que Sarah era louca e tinha poder psíquico sobre a construção. Ela havia matado seu marido e sua filha dentro daquela casa e depois os enterrara no quintal. Depois disso, ela passou a usar seus poderes para fazer com que a casa aparecesse apenas à noite, como uma forma de escondê-la dos vizinhos e das autoridades. Thomas ficou horrorizado com o que lia no diário e decidiu sair dali o mais rápido possível. Mas quando ele voltou ao primeiro andar da casa, percebeu que estava trancado lá dentro. Ele tentou abrir as janelas e a porta, mas nada funcionava. Então ele ouviu um barulho estranho vindo do porão. Era Sarah, que agora era um espírito maligno, voltando para se vingar de quem invadiu seu território. Thomas tried to escape troug to windows but they won't open eiter because Sarah adlocked tem from inside before leaving this world. Thomas tem ears a noter noise coming from upstairs, footsteps walking around in one of the bedrooms. Ik knows touch somebody else is steady waiting and starts to feel real scared, no because ik knows which must be Sarassus banden daughter. Woad come back as ghosts to after being buried alive biteir moter altose e arzago. Thomas ides being da dur will listening to the footsteps coming closer and closer until finally they stop right in front of him. Then suddenly the door opens and there stands Sarah herself with her eyes glowing head like embers. She smiles at Thomas and sighs, "Welcome home, there. You're going to stay here forever now." Thomas screams, but it's too late. Sarah grabs him by his throat and starts shocking him Willy loudly loudly. As he struggles desperately against her grip, Thomas sees something moving behind Sarah. It's her husband and daughter approaching slowly, ready to join their motor in tormenting him. And so, Thomas diz at the ends of those evil ghosts who will keep haunting that cursed house forever. Thomas sempre havia sido fascinado pelo misterioso e pelo desconhecido. Desde criança, ele adorava ouvir histórias de fantasmas e assombrações e passou a maior parte de sua vida adulta investigando esses fenômenos estranhos. Foi por isso que, quando ouviu falar da casa que aparecia apenas à noite, não teve dúvidas em querer conhecê-la pessoalmente. A história dizia que essa casa velha e assustadora surgia misteriosamente em um local vazio na cidade, sempre depois do pôr do sol. Ninguém sabia quem havia construído aquela habitação sinistra nem porque ela aparecia apenas durante a noite. Muitos acreditavam que era habitada por algum espírito maligno ou pelo fantasma de alguém que havia morado lá outrora. Thomas começou a frequentar o local onde a casa costumava aparecer, levando consigo sua câmera e uma lanterna para registrar tudo o que acontecesse por lá. Após várias noites de espera, finalmente avistou a construção surgindo no meio do nada, como se brotasse do próprio chão. A casa tinha janelas escuras que pareciam olhos vazios e uma porta aberta, como se estivesse convidando alguém para entrar. Com cautela, Thomas aproximou-se da casa e entrou no interior escuro. Lá dentro encontrou vários quartos vazios e uma escada que levava para baixo até um porão sombrio. No porão havia uma porta fechada e trancada. Thomas tentou abri-la, mas não conseguiu. Então ele decidiu voltar outra noite com ferramentas para arrombar a fechadura. Na terceira noite em que retornou à casa, Thomas finalmente conseguiu abrir a porta do porão e descobriu um quarto secreto onde estavam guardados vários objetos antigos e uma caixa de madeira com um diário dentro. O diário pertencia a uma mulher chamada Sarah, que morava naquela casa há mais de 100 anos. À medida que lia o diário, Thomas descobria que Sarah era louca e tinha poder psíquico sobre a construção. Ela havia matado seu marido e sua filha dentro daquela casa e depois os enterrara no quintal. Depois disso, ela passou a usar seus poderes para fazer com que a casa aparecesse apenas à noite, como uma forma de escondê-la dos vizinhos e das autoridades. Thomas ficou horrorizado com o que lia no diário e decidiu sair dali o mais rápido possível. Mas quando ele voltou ao primeiro andar da casa, percebeu que estava trancado lá dentro. Ele tentou abrir as janelas e a porta, mas nada funcionava. Então ele ouviu um barulho estranho vindo do porão.
Era Sara, que agora era um espírito maligno, voltando para se vingar de quem invadiu seu território. Thomas tried to escape through the windows but they won't open either because Sara had locked them from inside before leaving this world. Thomas tem ears a noter noise coming from upstairs, footsteps walking around in one of the bedrooms. Ik knows that somebody else is there waiting and starts to feel real scared, no because ik knows which must be Sarasus banden out there. Wo ad come back as ghosts to after being buried alive biteir moter altosi e arzago. Thomas ides being da dur will listening to the footsteps coming closer and closer until finally they stop right in front of him. Then suddenly the door opens and there stands Sarah herself with her eyes glowing head like embers. She smiles at Thomas and sighs, "Welcome home, there. You're going to stay here forever now." Thomas screams, but it's too late. Sarah grabs him by his throat and starts shocking him Willy loudly loudly. As he struggles desperately against her grip, Thomas sees something moving behind Sarah. It's her husband dog there approaching slowly, ready to join their motor in tormenting him. And so, Thomas diz at the ends of those evil ghosts who will keep haunting that cursed house forever. Thomas sempre havia sido fascinado pelo misterioso e pelo desconhecido. Desde criança, ele adorava ouvir histórias de fantasmas e assombrações e passou a maior parte de sua vida adulta investigando esses fenômenos estranhos. Foi por isso que, quando ouviu falar da casa que aparecia apenas à noite, não teve dúvidas em querer conhecê-la pessoalmente. A história dizia que essa casa velha e assustadora surgia misteriosamente em um local vazio na cidade, sempre depois do pôr do sol. Ninguém sabia quem havia construído aquela habitação sinistra, nem porque ela aparecia apenas durante a noite. Muitos acreditavam que era habitada por algum espírito maligno ou pelo fantasma de alguém que havia morado lá outrora. Thomas começou a frequentar o local onde a casa costumava aparecer, levando consigo sua câmera e uma lanterna para registrar tudo o que acontecesse por lá. Após várias noites de espera, finalmente avistou a construção surgindo no meio do nada, como se brotasse do próprio chão. A casa tinha janelas escuras que pareciam olhos vazios e uma porta aberta, como se estivesse convidando alguém para entrar. Com cautela, Thomas aproximou-se da casa e entrou no interior escuro. Lá dentro encontrou vários quartos vazios e uma escada que levava para baixo até um porão sombrio. No porão havia uma porta fechada e trancada. Thomas tentou abri-la, mas não conseguiu. Então ele decidiu voltar outra noite com ferramentas para arrombar a fechadura. Na terceira noite em que retornou à casa, Thomas finalmente conseguiu abrir a porta do porão e descobriu um quarto secreto onde estavam guardados vários objetos antigos e uma caixa de madeira com um diário dentro. O diário pertencia a uma mulher chamada Sara, que morava naquela casa há mais de 100 anos. À medida que lia o diário, Thomas descobria que Sara era louca e tinha poder psíquico sobre a construção. Ela havia matado seu marido e sua filha dentro daquela casa e depois os enterrara no quintal. Depois disso, ela passou a usar seus poderes para fazer com que a casa aparecesse apenas à noite, como uma forma de escondê-la dos vizinhos e das autoridades. Thomas ficou horrorizado com o que lia no diário e decidiu sair dali o mais rápido possível. Mas quando ele voltou ao primeiro andar da casa, percebeu que estava trancado lá dentro. Ele tentou abrir as janelas e a porta, mas nada funcionava. Então ele ouviu um barulho estranho vindo do porão. Era Sara, que agora era um espírito maligno, voltando para se vingar de quem invadiu seu território. Thomas tried to escape through the windows but they won't open either because Sara had locked them from inside before leaving this world. Thomas tem ears a noter noise coming from upstairs, footsteps walking around in one of the bedrooms. Ik knows that somebody else is there waiting and starts to feel real scared, no because ik knows which must be Sarasus banden out there. Wo ad come back as ghosts to after being buried alive biteir moter altosi e arzago. Thomas ides being da dur will listening to the footsteps coming closer and closer until finally they stop right in front of him.
Tenso Denley, te duropens anteristand Sarah herself with her eyes glowing head like embers. She's millis at Thomas and sighs, welcome home, they are, you're going to stay here forever now. Thomas creams butch its tolat Sarah grabs in be stroat and starts shocking in Willy logging loudly. As struggles desperately against her grip, Thomas se someting moving behind Sarah. Itserus bandan daugter approaching slowly, readi tojoin teir moter in tormenting. And so, Thomas diz at the ends of Tosie viu ghosts wo will keep counting touch cursed ose forever. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te perseguir depois que o vídeo acabar.